Análise tática de Chelsea 0, Manchester City 1 pela Premier League. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Primeiro tempo do jogo de hoje foi um jogo assim que o City teve muita posse de bola, né, como a gente está acostumado a ver, mas mais uma vez um time pouco eficiente, né? O Chelsea se defendeu muito bem e até foi um pouco mais perigoso do que o City durante o primeiro tempo. O Chelsea entra no jogo numa base de um 4-2-3-1, um time que defensivamente acontece a mudança do Sterling, né? O Sterling é o meio aqui que ele sobe lá na frente junto com o Havertz para formar um 4-4-2 na parte defensiva. O Sterling ele fez essa movimentação aqui só durante os primeiros 4 minutos do jogo, porque no quarto minuto do primeiro tempo ele acaba substituído, né? E aí, ofensivamente, o que acontece no Chelsea? O Sterling é o cara que desce, né, nos primeiros 4 minutos, o Havertz é o centroavante, e a gente tem a movimentação do Ziyech para a ponta direita, o Pulisic pela esquerda e agora a movimentação dos laterais, porque o Azpilicueta é o cara que sobe, mas fica mais na contenção do Ziyech. E quando ele vai para o ataque, ele vai pelo meio, né? Ele corre pelo meio, porque a ponta é do Ziyech. Pelo lado da esquerda, que é um pouco diferente, porque o Cucurella é o cara que sobe pela ponta. E aí o Pulisic já abre um pouco mais para ele subir e joga junto com ele aqui no ataque. E esse é o time ofensivo do Chelsea no jogo de hoje, né? Já o City, cara, o primeiro tempo do City foi bem complicado, assim. O Guardiola fez uma mudança completa, assim, na forma de jogo, assim, de movimentação do time e que veio a ser totalmente mudada no intervalo, né? A gente vai falar sobre tudo isso, como é que foi. No primeiro tempo, então, dá para entender que o City entra na base de um 4-4-2. O time defende nesse 4-4-2 e tem alguns detalhes desse 4-4-2, né? Por quê? Os dois zagueiros são Stones e Rodri. O Rodri é zagueiro no sistema defensivo no primeiro tempo, né? Lá na direita a gente tem o Walker de lateral e Cancelo na ponta pela direita, né? E lá no ataque o Haaland junto com o De Bruyne. Então esse é o sistema defensivo do City no primeiro tempo. Ofensivamente, o que acontece? O Haaland centraliza, né? O Gundogan sai aqui do meio junto com o Bernardo e vai lá para frente, formando essa linha de 5 aqui com o Cancelo e o Foden. E aqui o Rodri é o cara que sai da zaga para ser meia junto com o Bernardo. Ou seja, aqui a gente tem uma saída de 3 com Ake, Stones e Walker, 2 meias e a linha de 5. Ou seja, a mesma forma que o City sempre joga, só que a movimentação dos jogadores são bem diferentes, né? E esse é o time ofensivo do City no primeiro tempo, que não funciona. Primeiro tempo, então, começa ali com o City tocando bola e nada acontecendo. Aos 4 minutos, o Chelsea faz a primeira mudança, porque o Sterling sai machucado, né? E aí entra na posição dele o Aubameyang. O Aubameyang entra aqui na do Havertz, e o Havertz vira o meio aqui na posição do Sterling. O jogo segue, o City tocando, até que aos 15 minutos do primeiro tempo, a primeira chance de gol é do Chelsea, né? Uma saída de bola errada ali do Cancelo junto com o Walker, e aí um contra-ataque do Chelsea, o Havertz aqui dá o passe ali pro Pulisic entrar cara a cara da pequena área, e na hora do chute o Stones trava, né, o chute. Por conta dessa travada, o Pulisic aos 5 minutos mais tarde, aos 21 do primeiro tempo, sai machucado, né? E entra no lugar dele o Chukwuemeka, jogador que era do Aston Villa, né? E esse cara entra muito bem no jogo, tá? Então com 20 minutos de primeiro tempo, já tinha Sterling e Pulisic fora, né? Entrou aí o Aubameyang e o Chukwuemeka. E o Chukwuemeka entra muito bem no jogo, como eu falei. Mas nada acontece no jogo ali até que aos 37 só, o City tem a primeira chance de gol dele, que é uma chance claríssima ali do Haaland, né? O Gundogan deixa ele cara a cara com o goleiro e ele chuta de bico assim para fora de esquerda. E aí no fim do jogo a gente tem uma chance para cada lado. A primeira ali do Chukwuemeka, que foi bem no jogo ali, bate um chute cruzado assim, bola bate na trave, bola na trave do Chelsea, e logo depois o Cancelo tem um chute cruzado assim, que a bola é travada e segue o lance depois e nada mais acontece. Esse foi o primeiro tempo do jogo, né? Pro segundo tempo, o City faz uma mudança, uma revolução aqui no time, né? Por quê? O que acontece? O Walker sai para a entrada do Akanji, zagueiro. E aí a gente entra aqui com Akanji e Stones, 2 zagueiros nesse momento. Sai aqui o Cancelo para a entrada do Rico Lewis, jogador da base, que é um lateral direito, né? E aí o que acontece? O Bernardo sai do meio campo e volta para o segundo tempo como ponta pela direita na posição do Cancelo. E agora o que acontece então? O Rodri é o primeiro volante e o De Bruyne e o Gundogan são os 2 meias. O City volta para o segundo tempo no famoso 4-3-3 tradicional do Guardiola, né? Que ofensivamente De Bruyne sobe, Gundogan sobe e o Rico Lewis, né, sobe para o meio aqui para ser meia junto com o Rodri.
Então, pro segundo tempo, o City volta a jogar como ele sempre jogou, agora com Rodri e Rico Lewis no meio campo, os 3 zagueiros aqui saindo com Akanji, Stones e Ake, e esse é o time ofensivo do City no segundo tempo, que funciona muito bem, né? E o detalhe do lado do Chelsea é que eu não sei porquê, sinceramente eu não entendi porquê, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, na pressão do City em cima do Chelsea, né? O City fez uma mudança aqui entre Aubameyang e o Ziyech. O Ziyech, na marcação especificamente, ia para o meio e o Aubameyang ia lá para a direita. Não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu, né? Na parte defensiva do Chelsea no primeiro momento do segundo tempo, né? Então, o segundo tempo, então, é pressão total do City nos primeiros 20 minutos. O City ali bota uma bola na trave com a Ake logo no início. Depois o De Bruyne tem uma chance ali na área que ele chuta rasteiro e o Kepa faz defesa. E aí tem um momento ali que o Chelsea dá uma resposta, né? O Thiago Silva pega uma bola sobrando ali na área, ele chuta para fora. E depois vem mais uma chance do De Bruyne, né? Um chute ali na área ali que ele chuta para fora. Aos 14 minutos do segundo tempo, vem mudança no City. Sai Bernardo, que estava aqui na ponta direita, para a entrada do Mahrez. E sai também o Foden para a entrada do Grealish, né? E aí, cara, olha só como o Guardiola tem uma estrela, né? Porque 4 minutos depois dessa mudança, da entrada dos dois, os dois participam, são protagonistas do gol, né? Porque o Grealish cruza rasteiro para a área e o Mahrez faz o gol para fazer 1-0 aos 18 do segundo tempo. O detalhe desse gol é que eu achei falha do goleiro Kepa, né? O Kepa ali, eu não sei o que aconteceu, que a bola passou na frente dele, ele tirou a mão, ele podia ter botado a mão para intervir na bola, não tirou, e aí acabou que o Mahrez faz o gol. 1-0 o City aos 18 do segundo tempo. Mais pra frente, aos 22, 1-0 pro City, mudança no Chelsea. 3 mudanças aqui no Chelsea, né? Sai Ziyech para a entrada do Hudson, jogador da base. Sai também o Cucurella para a entrada do Hall, jogador também da base. E sai também o Aubameyang para a entrada do Gallagher. E o Gallagher entra como um meia na posição do Havertz. E o Havertz vai lá para frente. Então agora fica Havertz, Gallagher, o Hudson e o Hall, né, como lateral que sobe aqui na posição do Chukwuemeka, né? Então esse é o time ofensivo do Chelsea a partir daqui dos 22 do segundo tempo. A partir daqui, então, o jogo fica meio morno, pouca coisa acontece, um jogo equilibrado, né? E logo depois, assim, o City tem a última chance de gol dele no jogo, aos 27 minutos, que é um cruzamento rasteiro ali, o Haaland tenta dar de carrinho e não consegue. Essa é a última chance do City no jogo, aos 27 do segundo tempo. Daqui pra frente, nada mais acontece, até que aos 40 minutos, mudança no City, sai o Rodri para a entrada do Phillips, e aos 45, a última chance do jogo é do Chelsea. Um contra-ataque ali que o Chukwuemeka deixa o Hall na cara do gol, né? E ele chuta por cima do gol, ele isola, né? Cara a cara com o goleiro, perde a chance de empatar o jogo aos 45 do segundo tempo e assim termina o jogo. O Chelsea teve 4 chances de gol nos 90 minutos contra 7 do City, né? 7-4 e 1-0 no placar, um jogo com poucas chances de gol, se você considerar um jogo de Premier League entre Big Six, né? 7-4. Destaques do jogo, cara, pelo City, assim, eu acho que o City não fez um jogo espetacular, cara. Acho que o Stones foi muito bem, o Gundogan também foi muito bem, e os dois que entraram e decidiram o jogo, né? Grealish e Mahrez aí, pelo gol e pela assistência, então são os destaques do jogo. Pelo Chelsea, eu acho que os dois zagueiros foram muito bem, tá? Tanto o Thiago Silva quanto o Koulibaly, os dois volantes, Kovacic e o Zakaria, os dois foram muito bem. E o Chukwuemeka, que entrou aqui no lugar ali do Sterling, se não me engano, do Pulisic, na verdade, no primeiro tempo ainda, foi muito bem no jogo. Esses são os destaques do jogo. A questão da classificação agora, o City está a 5 pontos atrás do Arsenal, e ainda tem jogo de ida e volta, então pode tirar esses 5 pontos. E o Chelsea está em 10º colocado, né, cara? Momento ruim aí do Chelsea, do Potter, né? Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises táticas da Premier League, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que você me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!